Olá, amigos da TV Justiça, já está começando mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. Você já precisou autenticar documentos para serem reconhecidos em outros países? Essa pergunta já traz um sentimento de burocracia, de dificuldade. Mas a chamada apostila de Haia, ou da Haia, promete acabar com essa sensação. Processos que levavam anos para serem reconhecidos, agora poderão ser autenticados praticamente de imediato, por meio de um sistema administrado pelo Conselho Nacional de Justiça. A apostila só tem valor entre os países signatários da Convenção de Haia, assinada em 1961. São 109 países. É uma espécie de certificado que assina e carimba um documento público emitido pela autoridade competente. É algo similar ao reconhecimento de firma já feito pelos cartórios brasileiros, só que com validade internacional. Para discutir o assunto, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça, Dr. Fabrício Bittencourt, secretário nacional do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e o embaixador Rubens Gama, diretor do Departamento de Imigração e Assuntos Jurídicos do Itamaraty. Agradeço muito a participação de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça para falar a respeito desse assunto. O que é especificamente uma apostila? Nesse caso, do que se trata esse tipo de documentação? Ela nada mais é, muito simplesmente colocando, um reconhecimento de firma, digamos, que hoje em dia vale no Brasil, passa a ter validade internacional. E como é que isso é feito? É através da adesão que o Brasil fez à Convenção da Apostila dentro da Conferência da Haia. A convenção é de 1961. Nos primeiros anos ela foi mais uma convenção europeia, mas nos últimos 10 anos ela ganhou muita adesão, ganhou tração a adesão dos outros países e agora já está com 112 países que fazem parte da conferência. Com isso, uma vez apostilado um documento no Brasil, ele passa a valer, a ser reconhecido como válido dos outros países que fazem parte da Conferência da Haia. De que maneira isso se dá do ponto de vista legal? Primeiramente, o fato de que há necessidade, já ficou claro, de ser signatários, os países serem signatários desse sistema, mas isso também passa, no caso do Brasil, também pelo Conselho Nacional de Justiça. Por quê? O Conselho Nacional de Justiça, como nós sabemos, é o órgão de cúpula administrativa do Poder Judiciário. Enquanto órgão de cúpula administrativa, ele exerce hierarquia, não somente em relação a juízes, todos os magistrados do país, mas também toda a rede de cartórios do país. E existiam duas linhas estas que justificavam a atuação do Poder Judiciário no ato de apostilar. Seria desburocratização e utilização e descentralização. E para descentralizar esse serviço, nada mais interessante do que utilizar a própria rede de cartórios já existente no país. Quais seriam esses tipos de documentos e de que maneira era feita anteriormente, tem sido feito até agora, esse tipo de legalização, de constatação da legalização desses documentos? Pois não. Basicamente, são os atos notariais, certidões de nascimento, certidões de óbito, documentos esses de cartórios. Também os documentos escolares, títulos, diplomas, procurações também podem ser feitas apostilas, e também os documentos eletrônicos, emitidos eletronicamente, como, por exemplo, uma certidão de antecedentes, uma certidão obtida pela Receita Federal pelo site da Receita. Todos esses documentos que têm validade no Brasil, com a apostila, passam a ter também validade no exterior. Para a segunda parte da sua pergunta, como era feito, tinha um processo, digamos, um pouco mais longo do que o atual. E isso aí é que está a grande facilitação, desburocratização que isso vai trazer ao sistema. Normalmente, uma certidão de nascimento, por exemplo, se um cidadão brasileiro precisasse, de alguma forma, de utilizar sua certidão de nascimento em algum outro país, digamos, em Portugal ou na Itália, era necessário que ele obtivesse um original da sua certidão de nascimento ou uma cópia autenticada da sua certidão de nascimento. Feita essa cópia autenticada em cartório, o cidadão
tinha que se dirigir necessariamente ao Ministério das Relações Exteriores, à seção de legalizações do Ministério das Relações Exteriores e obter uma validação daquela certidão pelo Ministério das Relações Exteriores. Em seguida, o cidadão tinha que se dirigir à embaixada do país, no caso, Embaixada de Portugal, para obter a consularização dessa certidão. Portanto, eram 3 passos necessários. Primeiro o cartório, depois o Ministério das Relações Exteriores, por último, a Embaixada em Portugal. O que muda com a apostila? O cartório pegará e já vai fornecer ao cidadão uma certidão apostilada. Com isto, essa certidão já pode ser utilizada em Portugal, sem a necessidade de passar pelo Ministério das Relações Exteriores em Brasília ou nos escritórios regionais e sem necessidade de ir à Embaixada de Portugal. Quais as garantias que nós temos por meio desse sistema da segurança da veracidade desses documentos? Porque uma das grandes argumentações com relação a todo esse processo é exatamente para que haja a comprovação por meio dos órgãos competentes de que uma determinada documentação ela existe e segue trâmites em países que, na verdade, muitas vezes têm detalhes que podem ser bastante diferenciados. O que garante, de que maneira foi elaborado o sistema que essa veracidade desses documentos ela fica garantida? Bom, Cadu, nós não partimos do zero. Nós já contamos no país com uma política muito arraigada, muito segura, que é a do certificado digital. E toda a rede de cartório já se utiliza do seu certificado digital. Então, o Conselho Nacional de Justiça elaborou um sistema próprio com auxílio do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Esse sistema já existia no TRF4, chamado Sistema SEI, e ele foi adaptado para os objetivos do ato de apostilamento, por isso que nós o chamamos de SEI-apostila. Para o ingresso ao sistema, o cartorário tem que ter, obviamente, o certificado digital e tem que ter sido previamente cadastrado na central do Conselho Nacional de Justiça. Todo e qualquer cartorário, toda e qualquer autoridade apostilante, para fins de sistema, é usuário interno. Somente o Conselho Nacional de Justiça faz as auditorias, enfim, acompanhamentos por metadados dentro do sistema. Mas a própria autoridade apostulante é um usuário externo para fim de sistema. Uma vez dentro do sistema, em 10 minutos se coleta os dados do cidadão que pretende o apostilamento e do documento a ser apostilado. Esse documento é digitalizado, se faz o upload desse documento e o cartorário, mais uma vez, com sua senha de certificado digital, emite a apostila. Em termos de segurança, nós dizemos que a nossa apostila desempenha um formato, ela tem um formato híbrido. As apostilas os documentos de apostila conhecidos no mundo, o embaixador Rubens os conhece muito bem, eles são ou 100% físicos, impressos, assinados, rubricados e selados ao documento que vai ser apostilado, ou 100% eletrônicos. A nossa apostila, a apostila brasileira, é híbrida. Por quê? Nós utilizamos o papel seguro da Casa da Moeda para impressão e colagem da apostila ao documento apostilado. Na verdade, a designação apostila vem exatamente dessa questão. Você se aposta o documento no determinado documento, daí a apostila. Exatamente, e é por essa razão que no cabeçalho do documento se mantém a expressão originária em francês, o apostiller, né, que é justamente esse significado de selar, apostar um documento no outro. Pois bem, essa é a prova física, a vinculação física da apostila ao documento. O sistema desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça comprova em via eletrônica a existência da apostila e comprova a legitimidade daquele documento. E com um simples leitor de QR Code, o cidadão portador da apostila faz a leitura do QR Code e acessa ao nosso sistema, que está em 4 idiomas, afinal de contas, os documentos vão para o mundo. Está em inglês, português, espanhol e francês, e pode verificar não só a existência da apostila em si, mas a vinculação eletrônica da apostila ao documento apostilado. Então, em termos de segurança, nós realmente temos o que há de mais moderno e seguramente inédito no mundo da Conferência da Haia, para fins de apostilamento. Doutora, eu vou aproveitar então e passar para nossos amigos telespectadores uma simulação sobre como é feito esse processo de apostilamento. Antes de mais nada, eu gostaria de mostrar para nossos amigos telespectadores este papel que é produzido pela Casa da Moeda do Brasil
e que tem a finalidade exatamente por esse processo de produção que caracteriza já, por exemplo, a emissão de cédulas de identidade e outros tipos de documentos, de uma série de dispositivos de segurança que garante a veracidade, a realidade desse documento. No cartório, esse papel ele passa a adquirir, por meio do sistema que foi elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, esse formato com os detalhes relativos à apostila. Esse dispositivo que é pelo qual se pode fazer a chamada leitura do QR Code, que vai fazer com que seja atestada digitalmente a autenticidade daquele documento no qual esse papel será apostilado. Eu vou mostrar aqui justamente um outro documento, pegamos um título de exemplo, é claro que se trata de uma cópia, um símile, né? Não é um documento verdadeiro, mas aí podemos mostrar, por exemplo, no caso aqui, uma certidão de nascimento, que terá um trâmite internacional e aqui será feita a apostila, será apostilado esse documento, será colocado na parte de trás do papel. Quer dizer, aqui não estou colando, mas evidentemente ele será colado aqui e assim esse documento terá uma validade internacional. Aí eu pergunto, a explicação ficou correta? É isso mesmo, grosso modo, que acontece? Exato, Cadu. Para exemplificar ao nosso telespectador, o portador da certidão de nascimento chega com esse documento ao cartório. O cartorário recebe esse documento, digitaliza com o scanner e faz o upload para o sistema. Uma vez no sistema, o cartorário já está apto, por certificação digital, a emitir a apostila, imprimi-la, carimbá-la, rubricá-la e fazer o selo. Aqui nós não temos como mostrar para o espectador, mas tem várias maneiras de se colar. Pode ser colado por inteiro, mas também só uma pontinha dela, caso o documento não permita a colagem no verso. Existem essas variantes que podem acontecer variando até de documento para documento, inclusive, não é isso? Exatamente. Ele vai, dependendo, muitas vezes um documento tem mais de uma página também. E aí, nesse caso, a apostila vale para o conjunto do documento. Ela é colocada ou por cima, com a colagem por cima, ou pela lateral. Ou então, quando, nesse caso de uma certidão como essa, é colada inteira no verso da certidão. Bom, de posse desse documento, você pode ir para qualquer país do mundo para executar qualquer dos atos da sua vida como cidadão aqui e no exterior, não é? Não é bem isso. No próximo bloco, nós vamos ver detalhes a respeito dos países em que esse procedimento tem a validade e quais os procedimentos que foram efetivamente facilitados mediante essa apostila, que é o nosso tema de hoje do programa Direitos Sem Fronteiras, que volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Direitos Sem Fronteiras está de volta. Estamos falando hoje a respeito da chamada apostila da Haia, que é um sistema que foi desenvolvido para novas regras que facilitam o reconhecimento de documentos que serão usados no exterior. Eu fiz uma brincadeira no final do primeiro bloco falando a respeito de que, de posse desse documento apostilado, como mostramos que é o processo, o cidadão brasileiro pode ir para o exterior para executar qualquer ato. Claro que não é assim, primeiramente, que não é a realidade do processo burocrático em qualquer país. Mas, além disso, nós temos uma questão importante. Essa apostila da Haia, ela é válida para países que são signatários desse sistema. Que países são esses? Atualmente, são 112 países que são signatários, que aderiram à Convenção da Apostila. Portanto, basicamente, quase todos os países com os quais nós temos, digamos, um volume expressivo de relação. É claro que não estão todos, são 112 apenas, enfim, metade, digamos, dos países, de acordo, países membros das Nações Unidas, mas é um número expressivo. Acho que valeria a pena mencionar dois casos que são os mais expressivos de países que não são membros da Convenção da Apostila, portanto, não para onde as nossas apostilas não valerão. O primeiro deles, aqui na nossa vizinhança, é a Bolívia. A Bolívia não é membro da Convenção da Apostila e para a Bolívia vai continuar valendo a questão da legalização. Quais são os documentos que nós mais enviamos para a Bolívia, mais utilizamos na Bolívia, são os documentos escolares. Muitos brasileiros cursam faculdades na Bolívia e precisam ter seus documentos escolares, seu histórico escolar legalizados para poder entrar numa universidade da Bolívia. Neste caso, não será feita a apostilagem, vai se continuar utilizando o sistema antigo.
Da mesma maneira, esses estudantes brasileiros, uma vez obtido a graduação na Bolívia, têm de voltar ao Brasil e, portanto, terão de ter também seus documentos passando pela consularização para poder valer no Brasil. O outro exemplo também bastante relevante é o caso da China. No caso da China, trata-se sobretudo de documentos comerciais. Documentos comerciais, devido ao grande volume de negócios comerciais, a China é sempre o primeiro ou segundo parceiro brasileiro em transações comerciais, e também para a China, não sendo membro da apostila, também terá de ser feita a consularização. Particularmente o reconhecimento de diplomas de cursos feitos no exterior. Esse processo vai facilitar também esse reconhecimento desses diplomas? A apostila facilita muito em termos de desburocratização no trâmite interno de documentos que devem ter validade no exterior. Mas a apostila refere-se apenas à assinatura do documento. A apostila não agrega um caráter transnacional ao que está no documento. Então, respondendo a sua pergunta, os diplomas do exterior continuam seguindo o fluxo que sempre tiveram de apresentação nos órgãos nacionais competentes para fins de validação. Validação persiste, claro que facilitada pelo apostilamento. Por exemplo, um cidadão brasileiro que se torne doutor na Argentina, que é um país signatário da Convenção da Apostila. Esse cidadão vai apostilar o diploma na Argentina e trazer para apresentação nos órgãos competentes brasileiros. Mas isso não significa reconhecimento automático do curso do diploma lá obtido. Nós vamos ouvir agora, por exemplo, o depoimento de um brasileiro que entrou com o processo de reconhecimento de cidadania italiana antes da criação da apostila e, desde então, tem ajudado outros brasileiros a percorrerem esse caminho. Será que ele ficou efetivamente mais fácil em todo o seu processo? Vamos ver o depoimento. O que muda em relação à cidadania italiana? O que muda a entrada dos procedimentos relativos à Convenção de Haia em relação à cidadania italiana? O que acontece é que nós paramos, ou uma parte do processo deixou de ser dependente das repartições italianas no Brasil. Porque até então nós precisávamos pegar todos os documentos, por exemplo, as certidões civis relativas ao processo de reconhecimento da cidadania italiana, levá-las até o consulado italiano. O consulado italiano então fazia a legalização desses documentos, tornava esses documentos legais para serem utilizados aqui na Itália, e a partir de agora esta etapa da legalização consular ela deixou de existir. Então, a partir de agora, os documentos são feitos através dos cartórios brasileiros em relação à apostila, e é como se nós não precisássemos mais passar pelo consulado neste primeiro momento. Claro que o consulado italiano continua sendo necessário para o processo de reconhecimento, seja das pessoas que queiram e que vão efetuar os procedimentos no Brasil, isso não mudou absolutamente nada em relação à entrada do processo por lá, porém, aqueles que querem vir à Itália fazer o processo aqui, eles perderam esta passagem pelo consulado, eles deixaram de ter essa obrigatoriedade e continua sim exigindo uma outra etapa do processo, que é o pedido de não renúncia, que é um documento entre órgãos, mas a tendência é que tudo fique muito mais fácil. Claro que neste primeiro momento as coisas estão ainda muito confusas, não são todos os cartórios que sabem como proceder, os órgãos italianos ainda não se pronunciaram em relação a isso, porém é uma questão passageira. A tendência é sim que o processo de reconhecimento da cidadania italiana ele se torne mais fácil ou menos burocrático do que ele era até então. Se percebe, justamente, eu acho que o entrevistado insistiu muito numa expressão que é a diminuição de uma etapa. Mas é necessário se dizer isso ao cidadão brasileiro para que não se criem falsas expectativas com o processo, que não perde, não pode ser minimizado no que ele tem de importante, inclusive sobre o impacto inclusive da própria digitalização, mas que é preciso que fique claro que, na verdade, ele elimina ou facilita uma parte, mas o processo, na sua integralidade, ele continua atendendo aos princípios anteriores. Exatamente. Isso nos casos em que se tratava apenas de um passo dentro de um processo, que são esses dois exemplos que nós tratamos aqui, ou de revalidação de um diploma obtido no exterior, ou de busca de obtenção de uma cidadania em um outro país,
a partir de documentos obtidos no Brasil. Nesses 2 casos, sim. Em outros casos, efetivamente, se elimina uma boa burocracia, uma boa parte da burocracia que, quando for, por exemplo, num qualquer outro ato notarial que se for fazer no exterior e que é preciso ter um documento reconhecido brasileiro. Um efeito, se me permite, um efeito, enfim, benéfico colateral que nós teremos é também a diminuição do volume de trabalho que os nossos sistemas consulares no exterior deixará, enfim, de fazer, enfim, um serviço grande que ele vinha prestando à comunidade, mas que deixaremos de prestar porque não será mais necessário e, com isso, nós poderemos, enfim, desviar parte do pessoal que se dedicava à legalização de documentos para outros trabalhos, outras tarefas dentro dos consulados de atendimento à comunidade brasileira no exterior. Isso é muito importante. Nós estamos falando aqui de cerca de 500 mil documentos que eram legalizados pela rede consular brasileira no exterior todos os anos, sendo que desses 500 mil, quase que 60% ou 70% nos Estados Unidos e em Portugal. Então, os nossos setores consulares nesses 2 postos deixarão de ter de se dedicar à legalização de documentos e poderão fazer outro tipo de documento. E a adequação dos cartórios brasileiros, como é que o CNJ está acompanhando essa questão? Bom, antes de mais nada, é muito importante informar que toda normativa para fins de apostilamento hoje, no Judiciário e, obviamente, na rede de cartórios, é regida pela Resolução CNJ 228, de 22 de junho de 2016. Neste primeiro momento que nós nos encontramos, os cartórios das capitais estão aptos a prestar o serviço de apostilamento. E, no fundo, é uma obrigação. Esse serviço deve ser prestado por toda a rede de cartórios das capitais. Isso não significa que os cartórios do interior estão proibidos. Basta que os cartórios do interior façam um requerimento à Corregedoria Nacional de Justiça, no próprio CNJ, para prestar esse serviço também. O que se deseja a médio e longo prazo é que todo o Brasil seja atendido em todas as comarcas, em todos os municípios que têm cartórios, por esse serviço. É na linha da descentralização. E a outra informação importante que eu gostaria de deixar ao telespectador, um pedido, na verdade, é que a rede de cartórios apostila, mas a rede de cartórios não está treinada, e creio eu que não estará treinada a saber o que acontece com os países, nos países de destino dos documentos apostilados. Então, eu daria 2 orientações ao cidadão que deseja encaminhar documentos ao exterior. Primeira, buscar informar-se se o país é ou não signatário da Convenção da Apostila. Sendo signatário, é viável o apostilamento. Segundo, fazer um contato com a representação consular ou com as autoridades dos países de destino do documento, para saber se a apostila basta para o procedimento que se deseja ou são necessários outros atos inerentes ao país de destino. Então, essas 2 orientações me parecem extremamente importantes nesse momento. No caso especificamente sobre quais os países que são signatários, eu pergunto a ambos quais os locais, mesmo na internet, em que é possível se conferir essa informação. Nós temos uma equipe que se chama Núcleo de Apostilamento, que trabalha basicamente com o fluxo de perguntas e respostas da ouvidoria e também com o abastecimento de informações da maneira mais ágil possível no site do Conselho Nacional de Justiça. Mas nós também indicamos o site da própria Conferência da Haia, que realmente é onde nós buscamos a informação mais atualizada. Então, é sempre bom checar tanto o site do CNJ quanto o site da Conferência da Haia. Sim, é importante dizer que esse número tem mudado constantemente. O crescimento, como eu já mencionei em outro momento aqui do nosso programa, o crescimento do número de países aderentes à Convenção da Apostila tem sido muito significativo nos últimos 10 anos. E nos últimos 3 ou 4 anos, mais ainda. Uma média de 4 ou 5 países por ano aderem à apostila. Portanto, é sempre importante manter e buscar informação se o país para onde se quer apresentar um documento, se ele já aderiu ou não à AIA. Tem uma tendência de universalidade. A Convenção da Apostila é o padrão que foi abraçado pela comunidade das nações e deve, enfim, num futuro muito próximo, estar próximo aí de 100%.
Quero agradecer muito a participação de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça para falar sobre esse tema. Nós vamos ficando com o nosso programa de hoje por aqui. Hoje nós conversamos sobre a apostila da AIA e as novas regras para a validação de documentos que serão usados no exterior. Estiveram conosco para abordar esse tema Fabrício Bittencourt, secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, e o embaixador Rubens Gama, diretor do Departamento de Imigração e Assuntos Jurídicos do Itamaraty. E se você quiser assistir a esta e outras entrevistas, acesse o portal tvjustiça.jus.br. Faça também a sugestão de um tema para o nosso programa. Mande um e-mail para direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo encontro. Tchau!